e abre novamente para as partidas. Então, vamos lá. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Senhor nosso Deus, Pai de infinita bondade, nos colocamos, Senhor, nas tuas mãos. Diante de ti, vem, Senhor, em nosso auxílio. Seja a nossa sabedoria. A tua graça infusa sobre a nossa alma, nós possamos ir ao encontro do amor, o amor próprio, o amor a ti e o amor às pessoas, Senhor, essa tríade do amor. Ilumina, Senhor, cada um de nós nesta noite. Que sejamos, além de receptores, multiplicadores desses conhecimentos, dessa vontade de viver mais, com abundância, como prometeu Jesus. Eu vim para que todos tenham vida e vida em abundância. Nós queremos, Senhor Jesus, esta vida em abundância. Passa pela graça, que passa pelo céu, que passa pela vida saudável no corpo e na alma. Essa vida em abundância é uma vida plena. Nós queremos a vida plena aqui, nós queremos o jardim aqui. Louvamos, Senhor, e bendizemos por todos que estão aqui, que verão essa live depois. Estamos aqui em Teu nome, envia-nos o Teu Espírito sobre nós. Tu que és Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Então, gente, nesse domingo nós celebramos, que seria o segundo domingo do Advento, mas como aqui no Brasil nós temos uma concessão papal, o dia 8 caiu no domingo, então se suplantou o segundo domingo do Advento e celebramos a Imaculada Conceição de Maria. Mas no mundo inteiro foi o segundo domingo do Advento e a gente se propôs a falar um pouco sobre isso, sobre o Advento e a leitura da liturgia, do Evangelho da liturgia, muito apropriado para a gente introduzir o nosso tema. Claro que as leituras também de ontem da Imaculada Conceição ele é interessante, só vou introduzir um pouquinho, porque no livro do Gênesis fala que Deus colocou o homem e a mulher, Adão e Eva, estavam num jardim. O que é o jardim, gente? O jardim, biblicamente falando, é a comunhão plena com Deus. O jardim é a plenitude. O jardim é você estar numa sintonia tão grande com Deus, uma harmonia tão grande, que você chega a se confundir com a própria divindade. Você tem um algo divino. O jardim é a harmonia. E quando Deus pergunta a Adão, onde está? Essa pergunta, onde está? Adão tinha comido do fruto e Deus chega e pergunta, onde está? Ou seja, obviamente que Adão estaria no jardim. Por que Deus está perguntando onde está? Mas se Deus colocou Adão e Eva no jardim, por que Deus pergunta onde está? Adão, onde você está, Adão? E Adão diz, eu estava nu e me escondi. Ou seja, eu saí do jardim. Eu saí da harmonia, eu saí da comunhão, eu saí da plenitude, porque eu estava nu. Ou seja, e aí Deus, então, tu comeste, Adão, do fruto que te proibi, né? Ah, foi a mulher que me deu para comer, eu comi. E Deus pergunta, e tu, mulher, por que comeste? Ah, foi a serpente que me deu. Enfim, aí já foi um empurra de culpa, né? Mas eu quero dizer assim, sair dessa plenitude. O que é o livro Emagreça Rezando? Nos devolver o jardim. No fundo é isso. Nos devolver o jardim. Se Deus nos perguntar onde está, hoje, perguntar a cada um de vocês aqui, Marisete, Maria Tereza, Alice, onde está? Adriano Brandão, que entrou agora, onde está você? Se você está no jardim, você está na comunhão, você está nessa plenitude. E aí, quando você vê o Evangelho de João, eu gosto muito, gente, o Evangelho de João, quando João relata a crucificação de Jesus. Onde Jesus foi crucificado, o que havia onde Jesus foi crucificado, segundo João? Havia um jardim. Está lá.
havia um jardim. Isso não é por acaso. Jesus, então, é aquele que nos devolve o jardim. Jesus é aquele, então, que refaz o jardim perdido em Adão e Eva. Onde Jesus, ainda seguindo o Evangelho de João, onde Jesus foi sepultado, o que é que havia? Onde Jesus foi sepultado? Havia um jardim. João insiste em colocar um jardim também lá onde Jesus foi sepultado. Por quê? Tanta coisa para falar, ele observar o jardim que havia lá. Outra pergunta. Maria Madalena confundiu Jesus com quem? Um jardineiro. Escutei, vi Marisete balbuciar ali, um jardineiro. Jardineiro. Então, Jesus foi confundido com um jardineiro. Jesus é aquele que veio nos devolver o jardim. Que veio nos devolver a comunhão perdida, a plenitude perdida. Jesus é o novo Adão. Maria que disse sim, eis aqui a serva do Senhor, faça seguinte segundo a tua palavra, é a nova Eva. Se pela desobediência dos primeiros, homem e mulher, Adão e Eva, o pecado entrou, perdemos o jardim, Jesus nos devolve o jardim. Jesus devolve o jardim. Então, o que eu quero dizer quando a gente vai meditar, gente, é muito profundo, eu quero que vocês captem isso do livro. O livro todinho é para dizer, busquem o jardim, busquem a comunhão. Faltou um capítulo sobre o jardim, mas vamos ver em outro escrito. Mas o jardim é a comunhão. Que todos sejam um, ó Pai, como tu e eu somos um. Então, voltar a essa comunhão. Por que é meditar? Meditar, gente, não é só para a gente vencer a ansiedade. Não veja a meditação como algo utilitarista. A meditação é para você refazer o jardim dentro de você. É você criar essa plenitude, essa sintonia. É você se vestir. Adão estava nu quando Deus perguntou, onde está Adão? Eu quero me revestir de Deus, eu quero estar em Deus, eu quero estar numa sintonia tal com Deus que eu me sinta ali dentro da divindade. Então, meditar, gente, é alcançar uma plenitude que comer vai virar uma agressão. Comer, depois que você encontrou, refez o jardim dentro de você, exagerar na comida vai ser um desatino, um desregramento, algo que já não vai fazer mais sentido. Por isso que eu digo para vocês, organizem a vida espiritual. E foi Rosilda que estava falando que como é difícil meditar. Na verdade, é muito fácil e muito difícil, a verdade é essa. Mas só o fato de você sentar e tentar repetir a palavra, você já está meditando. O mantra, Maranatá, Maranatá. Eu quando vou, eu medito hoje em vários lugares, né? Quando eu fiz um exame de ressonância magnética, entra naquela máquina, eu acho perfeito entrar naquela máquina. Eu vou meditando, e aí quando termina, eu falei, nossa, foi tão rápido ficar nessa máquina aqui. E aí a moça que estava lá, o senhor achou que foi rápido? Eu falei, muito. Eu meditando lá dentro. E agora eu fui fazer o teste, esse teste da esteira, né? Ergométrico, que é bem chatinho, eu acelerando aquela esteira. Fiz hoje de manhã. Meditei antes, enquanto estava aguardando, meditando. Mas a gente entra numa sintonia, entra tranquilo, fiz o exame todo. Quando eu estou no aeroporto, esperando, sento naquela multidão de gente, a gente sai falando, alto-falando, não sei o quê, e eu meditando ali. Repetir o mantra, né? E aí, o evangelho Aí, só para quis dar essa pincelada da liturgia da Imaculada Conceição, porque toda palavra se aplica a uma vida de integração, de ser íntegro, estar integrado. Outro dia, quando foi no primeiro domingo do Advento, eu falei isso, né, na live do Instagram, vou repetir aqui, que eu interpretei que Jesus Cristo diz que a gente precisa estar rezando a todo momento, orando a todo momento, para quando
chegar o dia, a vinda do Senhor, ele nos encontre de pé. O que significa de pé? Eu interpretei esse de pé. Íntegro, integrado, inteiro. O problema nosso é que nós não estamos espiritualmente inteiros. E quando você vive uma vida espiritual, de integração, de comunhão, de jardim, o mundo está esfacelado e você está inteiro aqui. É isso que eu busco na minha vida. É o mundo espedaçado, esfacelado, fragmentado, e eu inteiro. Porque eu escolhi estar inteiro. Eu escolhi estar de pé. Então a gente escolheu. Por isso que eu digo, organize a vida, não parta para dieta sem organizar a vida espiritual, vai dar ruim. Vai voltar tudo de novo. Vamos começar do jeito certo. Rezar a todo momento. Jesus disse no primeiro domingo do Advento: reze, ore em todo momento. E Jesus rezava, ele ia para o monte rezar. Então, assim, gente, é um desafio os afazeres, mas assim, acorda mais cedo, estar integrado, inteiro, são várias coisas que pode fazer. Hoje mesmo eu contemplei o pôr do sol aqui na fazenda. Enfim, tem várias coisas que te faz ser inteiro, mas a meditação é a principal delas, tá? A Alice falou que está meditando lá com o grupo da meditação. É bom ter um grupo, tem esse grupo da segunda-feira, que ela depois ela pode dar aí, pode entrar também. O livro eu ensino, dá um passo a passo. Eu aprendi a meditar sozinho, com o livro, né? Então é isso. E aí o evangelho de hoje, eu vou passar a palavra também para Sabrina, mas só quero destacar no evangelho do segundo domingo do Advento, é muito interessante, eu vou destacar uma coisa só aqui, que São João Batista era um eremita, né? E uma coisa que eu venho já há muito tempo pensando, como ser eremita na metrópole. Todo mundo aqui mora em metrópole, praticamente. Até quem mora em cidade menor, hoje vive ritmo de metrópole, uma coisa impressionante. Nós moramos em cidade. Como ser um eremita vivendo na cidade? Como ser alguém, e é possível. Eu dei essa palestra, deve ter uns 13 anos atrás, em Salvador, como ser uma pessoa de oração na cidade grande. Essa foi minha palestra. Tenho até hoje essa palestra aqui no meu computador. Como ser uma pessoa de oração na cidade grande. Então, eu venho pesquisando sobre isso, porque eu saí do interior, eu saí de uma cidade pequena, do Piauí, com 17 anos, e fui morar em São Paulo. E essa passagem, porque eu vivia uma vida integrada na roça, era natural rezar. E aí a cidade grande é aquela bagunça. E aí eu desenvolvi, graças à meditação, eu procurei ser um eremita na cidade grande, né? E aí São João Batista diz aqui, vamos lá, no evangelho aqui, João se vestia com pele de camelo e comia gafanhotos e mel do campo. Olha a dieta dele aí. Gafanhotos e mel do campo. E era uma maravilha, uma delícia. Não precisava de mais nada. Pregava dizendo, depois de mim virá alguém mais forte do que eu nem sou digno de me abaixar para desamarrar as suas sandálias. Olha só que ele saía e batizava. Foi assim que João Batista apareceu no deserto, pregando um batismo de conversão para o perdão dos pecados. Toda a região da Judéia e todos os moradores de Jerusalém iam ao seu encontro, confessavam seus pecados e João os batizava no Rio Jordão. Confessar pecado. Então, João Batista foi esse homem que viveu de forma austera. Existia a opulência e ele viveu de forma austera, íntegra, integrada. Então, esse segundo domingo do Advento, que é essa preparação para o Natal que a gente festeja, coloca um homem que comia gafanhotos e mel do campo. Dá para a gente se envergonhar, né? Porque a gente anda comendo por aí, tá bom? Passo a palavra para a doutora Sabrina para fazer também as suas análises.
Olha, o Frei Rogério, ele, ele é tão assertivo que pensa, né? O Espírito Santo nos coloca assim em contato, né? Proteína, que são os gafanhotos, e o quê? Uma injeção para a imunidade, que é o mel silvestre. A conta está paga, né? João Batista, ele tinha um jardim particular no coração. Ele veio para o mundo com um jardim particular. Que lindo, Frei Rogério. Enquanto você estava falando, não tinha como o senhor não falar sobre o jardim, né? Afinal, o que a gente faz no livro é plantar flor o tempo inteiro no caminho, não é? Plantamos flores no caminho. Quem lê o livro sabe do que eu estou falando. Né? O plantio, minha gente, demora, custa tempo. Já cuidou de uma planta? Eu costumo deixar morrer todas, quase, mas as crianças estão indo bem. Já cuidou de um jardim? Quanto tempo demora para você? Você planeja ele na tua cabeça. Você planeja o jardim na sua cabeça. Você planeja onde você vai plantar os cactos, onde você vai plantar a flor do deserto, a rosa do deserto, onde você vai pôr os arbustos, onde você vai pôr a cerca-viva. Você faz um planejamento do jardim. Já fez um jardim na tua casa? Se você vai pôr plantas frutíferas, né? As plantas frutíferas têm que ter um determinado lugar para plantar, porque depois elas crescem para dar fruto. E assim vai. Você quer plantar um jardim dentro de você? Você quer ter essa comunhão, esse jardim? A primeira coisa que eu preciso te dizer é que leva tempo. Leva tempo. Isso aqui vai custar tempo da sua vida. Então, você precisa planejar como que vai ser a sua vida daqui 10 anos. Eu quero acordar e ter o hábito de treinar todos os dias. Isso eu já planejei há 5 anos atrás. Eu não tenho ainda. Eu não tenho. Mas continua no meu planejamento. É uma planta que vai dar fruto daqui a uns anos. Mas eu tenho que regar, eu tenho que cultivar essa planta. É sobre isso o jardim. É sobre isso. Você quer daqui 10 anos ter uma saúde ressignificada? Você quer daqui 10 anos ter melhores exames? É possível? É possível. Porque a gente entrega os pontos quando vê que demanda tempo e trabalho. E João Batista não tinha isso. Porque ele vivia preparando o caminho. Ele vivia preparando o caminho alimentado da fé dos patriarcas. Que é isso o segundo domingo do Advento. A vela verde, a vela da fé, a vela da esperança, que foi acesa nesse domingo. Que é uma pessoa que mais soube preparar esse jardim do que Maria? Quantos anos Maria esperou para mostrar que ela tinha razão, para mostrar que ela sabia quem vinha por aí, para mostrar que ela não estava mentindo, que era o Filho de Deus, sim. Quantos anos ela esperou? Quantos anos ela plantou? Ela cultivou dentro do jardim sagrado do céu, que era a casa dela. Né? Então, hoje, o nosso convite aqui é, olha, você começou um caminho, que é um plantio. Você começou um caminho novo. Você precisa ir plantando flores nesse caminho. Você precisa... Que sabedoria esse início da nossa fala, porque o que eu preparei para trazer hoje é sobre isso. É sobre preparação. É sobre como você vai construir uma alimentação dentro do teu propósito de espera de Jesus. Porque se nós estamos aqui, é porque nós, como os patriarcas, esperamos a vinda do Messias, a segunda vinda. Não pode ter diferença entre nós e os patriarcas. Só que a nossa certeza ainda é maior. Ele veio, ele ressuscitou, ele falou conosco. Ele está vivo no meio de nós, ele nos cura, ele continua falando conosco. Nós comungamos o seu corpo, nós confessamos os nossos pecados, nós temos o batismo do Espírito Santo. O Espírito Santo foi derramado em Pentecostes e é derramado em nós. Nós temos os sinais que são os sacramentos. Então, a nossa fé, ela não é vazia.
Ela é cheia, ela é repleta de sinais. E nós estamos fazendo o quê? O que eu, Sabrina, estou fazendo nos meus dias? A gente perde o jardim, é por isso que isso acontece. Quando as preocupações vêm, a vida é cheia de oscilações, porque se ela for uma linha contínua, escutei a doutora Filó falando isso, quando a sua vida for uma linha constante, você está morto. Pensa o seu sinal do batimento cardíaco. Vai, acabou. A sua vida, ela é inconstante, não vai ter paz. Porque isso é viver. E é para isso que nós estamos aqui. Então, o que eu preparei hoje? Eu preparei dizer isso a vocês. Que nós precisamos fazer uma preparação para o advento, para o próximo ano. Nós temos que ter metas claras do que a gente quer. E lembrar que isso é um plantio, isso é um cultivo. E que todo dia você vai lá e rega. Você tem que regar todo dia. Você tem que fazer sem gostar. Você tem que preparar o seu café da manhã livre de carboidratos ruins. Você tem que comer ovo no café da manhã, mandioca, frutas. Beber água, comer castanhas, tomar a sua água com limão. Você tem que ir lá regar as flores do jardim que o livro te ensina. Todo dia recomeçar. Todo dia recomeçar. Todo dia tentar sair para caminhar. Se não deu meia hora, que seja 15 minutos. Né? E logo isso vai ficar automatizado. Logo você vai colher no seu jardim as plantas frutíferas. E por que a gente não consegue? Eu estou estudando um livro que chama O Obstáculo é o Caminho. Você conhece, Frei Rogério? É um pouco de estoicismo. Mas aqui tem coisas muito interessantes para o que a gente fala. O obstáculo é o próprio caminho. E nesse livro, por que a gente não consegue? Por que a gente não consegue? Porque a gente chega à frente no dia a dia, acontecem coisas que nos frustram, que nos deixam uma malcriação de um filho, uma situação com a família, com o pai, com a sogra, com a irmã, com as netas, o que for, uma situação no teu trabalho, te tira do jardim. Qualquer obstáculo no teu caminho te tira do jardim. E você vai na frente da geladeira e nem percebeu que você comeu lá um bombom do amigo secreto. Que foi o que aconteceu comigo essa semana. E aí eu peguei e falei, por que eu tô comendo isso aqui? Porque eu fui nervosa para a cozinha com as crianças, eu fui irritada. E rapidamente o meu cérebro me leva para a comida. E isso porque eu estou no corpo. E aquele determinado alimento, ele me dá dopamina, ele me dá prazer, ele acalma a minha ansiedade. Só que ele alimenta a minha ansiedade, porque daqui a pouco eu quero de novo. Quando eu estou no jardim, quando eu estou em sintonia com Deus, quando eu fiz o meu terço de manhã, quando eu fiz o meu momento de meditação, quando eu consegui fazer a minha caminhada, minha gente, nada me tira do sério. Nada me tira do meu caminho, do meu jardim. É particular. É particular. Não são as escolhas do meu marido que me tiram do meu jardim. Eva fez a escolha dela, mas Adão poderia ter feito a escolha dele. Mas nós somos susceptíveis a isso. Nós estamos na carne sobre isso. E a gente vai, né? Tem um neurônio, o Frei Rogério chama o neurônio espelho. Vocês já ouviram falar do neurônio espelho? Comportamentos que a gente repete, estando na presença do outro. A gente espelha comportamentos. Vigiai sobre com quem nós estamos convivendo. Porque existe o neurônio espelho. E nós vamos pegar as 5 pessoas que nós mais convivemos e vamos nos espelhar a elas. E isso está provado pela ciência. Então, mais um motivo
de você se organizar nesse aspecto, se organizar a sua vida, o seu Natal, o seu recomeço, que 2025 seja Natal, seja uma vinda de Jesus aí na tua vida e um recomeço para você, um advento. E você vai se organizando com quem a gente sabe. Então, por exemplo, se a gente sabe que a gente vai para uma festa agora de fim de ano, onde ainda não é o momento que você organizou para você confraternizar, não é, mas você vai ter que fazer esse social nessa festa de amigo secreto lá da firma. Eu procuro sair de casa com a barriga cheia, como dizem os antigos. Eu procuro sair saciada, sair comer proteína, sair jantada. Porque senão eu vou chegar lá, o neurônio espelho está aqui. E eu estou aqui. Né? Propósito. Beber bastante água, para não beber muito outras bebidas. Então você vai se desdobrando para que o seu jardim não seja tão desconfigurado, não seja pisoteado pelas pessoas que você convive também. É particular. Agora, tudo isso é possível, nós começamos assim a nossa partilha, o nosso momento. Tudo isso é possível, e só é possível se nós estivermos conectados com a fé dos nossos patriarcas, na espera. Nós somos aqueles que estamos esperando e preparando a segunda vinda de Jesus. Preparando a segunda vinda. E João Batista ensina, seja sóbrio, coma proteína e proteja a sua imunidade. Gafanhoto e mel silvestre. Seja sóbrio, porque se você estiver sóbrio, você não vai se perder. É o que você prega aí na clínica Frei Rogério. A sobriedade. Foi assim que João Batista preparou a primeira vinda. E é assim que nós somos convidados a preparar a segunda vinda. Com sobriedade. Sem excessos de tela de celular, porque as substâncias que o cérebro produz com excesso de tela é a mesma do que de uma alimentação errada. É a mesma que um cigarro. Se você perder 1 hora de tela em 2025 por dia, você estará perdendo 15 dias de 2025. 15 dias. 1 hora. Quantas horas a gente perde fazendo nada? Não estou dizendo você que trabalha na internet, você que prega o evangelho na internet como nós, você que usa a internet como ferramenta de trabalho. Eu estou dizendo que se você perde 1 hora fazendo nada na internet, você está perdendo 15 dias no ano. Percebe? É uma droga. Está nos consumindo. 1 hora por dia que você poderia estar meditando, que você poderia estar adubando o seu jardim, que você poderia estar caminhando. O grande mal do século. Nós temos um aplicativo que organiza o uso da internet da nossa filha de 16 anos. Nós ainda regulamos, porque a gente percebe que o dia que a gente deixa livre, se ela está de férias, ela fica ali horas. Então, a gente ainda regulariza o consumo da internet. A gente controla. Outro dia eu falei para o João, põe meu celular nesse aplicativo aí para regular as minhas horas. Nós somos susceptíveis aos vícios. Nós viemos de Adão e Eva, nós temos aí o pecado original e nós a concupiscência. Temos que vigiar, escolher pela escolha do batismo, pela escolha de filhos de Deus todos os dias. Vamos organizar. A organização, quando você for fazer uma lista, e aí a gente pode trazer para o segundo momento, a gente organizar o que a gente quer para esse advento, para esse novo momento. Você não pode colocar que você quer treinar 3 vezes por semana, porque você não está treinando nenhuma. Você não pode colocar que você quer almoçar, sabe? Não. As metas, você vai plantar uma planta por vez, uma flor por vez, e vai deixar aquilo enraizar. E vai cultivar aquilo.
para que você vá plantando flores no seu caminho e vá plantando no seu jardim. No Obstáculo é o Caminho, tem uma frase legal que eu preparei. Diz assim: não deixe a força da primeira impressão abalá-lo. Apenas diga, espere um instante. Deixe-me ver quem é, o que representa. E deixe-me colocá-lo à prova. Quando algo acontece na tua vida de ruim, quando algo te desestabiliza no seu dia, coloque à prova. Olha de perto esse obstáculo, esse acontecimento. Para que aquilo que aconteceu naquele dia não coloque a perder todo o seu plantio. E essa sobriedade só é possível através do Maranatá. A última frase da Sagrada Escritura. Vem, Senhor Jesus, porque nós estamos aqui fazendo isso, preparando o caminho, preparando a segunda vinda. Maranatá! Vem, Senhor Jesus. Vem, Senhor Jesus. Amém! Amém, amém. Que maravilha. Como sempre, obrigado. Obrigado, Sabrina. Tem uma coisa que a doutora Sabrina ensina que me ajudou muito, quando ela fala da nova trilha neural. Você criar nova trilha. Isso leva tempo, né? E às vezes as pessoas veem, mas o Frei Rogério está mais magro. Eu tenho 8 anos que eu escrevo esse livro. Eu tenho 8 anos que eu penso nessas coisas que eu tento. Eu estou colhendo agora o que eu comecei há 8 anos. Então, assim, eu tenho um tempo aí de caminhada. Claro que esse ano foi onde eu intensifiquei mais. Academia eu tinha tentado já umas 2, 3 vezes nesses 8 anos. Esse ano eu consegui ser mais regular. Eu consegui, então, criar essa nova trilha neural, que eu acho muito bacana, e ficar hábitos saudáveis, né? Hábitos. Não sei se você fala disso, sabendo no livro, dessa nova trilha, em algum capítulo. Acho que falo no final, em algum momento, né? Mas É, funciona assim. Eu tenho até um programa de mentoria que você chama tem. Criando Novas Trilhas. Porque tudo que você faz é repeteco do teu caminho neural. Né? Você criou uma vida inteira, um hábito, uma sinapse, um caminho de neurônio biofísico de acordar, tomar teu café com açúcar, esquentar teu pãozinho com manteiga e comer. Como é que você desfaz uma sinapse larga dessa, de 40 anos, de uma vida? Ainda mais um caminho neural como esse, e é regado de memórias afetivas, porque eu tomava café com a minha mãe e com a minha avó. É sobre isso que eu falo, acho que no capítulo 8, sobre a comida afetiva. Como é que você desmancha isso? Você só desmancha isso construindo uma nova trilha. E tem que Criando um novo. repetir. Só que você tem que criar, você tem que repetir. Como é que cria, Sabrina? Fazendo todo dia a mesma coisa. Fazendo todo dia a mesma coisa, até tornar um hábito. O hábito, a Tati uma vez veio aqui e falou, é onde eu habito. Né? Então, o Frei Rogério criou um hábito que a gente pôde ver pelo Instagram, pelas postagens dele, de ir à academia. Então, se ele está lá em Jataí, ele acorda, ele medita e vai à academia. Ele repetiu. E hoje não é tão difícil para ele fazer isso. Sempre vai ser desafiador, porque ele tem muito mais sinapse de não ir. Não é, Frei? São as trilhas neurais. Por exemplo, como que eu posso gostar de café sem açúcar hoje? Porque eu acostumei, eu repeti. Agora eu gosto, eu já criei, eu gosto de habitar nesse hábito. Então, se você tem o hábito de fazer o bolo, de não sei o quê, não acha que você vai fazer e só vai comer um pedacinho. Bobagem! Claro que não. Claro que não. Não, até hoje não pode ter pão francês fresco. Quando chega, para mim, ainda é desafiador. Às vezes eu cutuco um pedaço.
Não tem jeito. Você precisa construir, mas não faz parte do meu café da manhã. Então, parece que a gente é assim, Frei. Parece que a gente é apegado às velhas trilhas neurais. Isso. A gente precisa descobrir onde estão os apegos. Porque qual é a diferença de comer um ovo e comer um pão? É o apego que a gente tem naquele sabor, naquele alimento, mais palatável. Mas para o teu corpo faz muita diferença você escolher o ovo. Muita. Infinita. Não tem comparação. O ovo é alimento. O pão, mas não nem tanto, é açúcar. Né? Então, não estou sendo vilã, não estou sendo radical, eu estou falando o que são os alimentos. Perfeito. Outro detalhe, Sabrina, do evangelho aí, que aparece João Batista, é que o que ele comia vinha da natureza, né? Ele nem, porque se comia muito pão e tomava vinho no tempo de Jesus, ele não comia essas coisas que já eram processadas, né? Pão era processado. Ele comia o que vinha da natureza. Essa é outra regrinha de ouro para quem está chegando aqui, comer o que vem da natureza, o que vem do chão. Comer o que é alimento, o que Deus deixou, cultivou no Éden, no jardim, como alimento para nós. Né? E isso a gente sabe, a gente já sabe. Então, eu não gosto da palavra mesmo, reeducação alimentar. Não gosto. Porque não se trata de reeducar, sabe? Porque eu nem fui educada para isso. Se trata de observar e tomar a decisão. Só que essa decisão, ela só vai ser possível de se fazer se você, com o tempo, a construir ela na sua cabeça. Se você for construindo o hábito de jantar. Esse é o hábito que eu ainda não construí. Eu estou construindo o hábito de jantar. O meu jantar sempre foi bobagem, sempre foi lanche, nunca foi comida. Eu estou construindo o hábito de jantar. Vai tempo, demora, é construção, é criar novas trilhas, uma outra relação com a comida, um novo olhar. Quando eu vou me confraternizar, eu vou me confraternizar com as pessoas, com a festa em si. Porque a gente às vezes planeja o Natal, já tenho certeza que você tem. Eu sei uma coisa sobre você. Você tem um grupo da família e você já está colocando lá o que cada um vai levar na ceia de Natal. Acertei, Alice? Eu sei uma coisa sobre você. E eu também tenho. Porque tudo gira em torno da comida. Vou levar abacaxi com hortelã, sal e limão. Ai, que delícia. Então é isso. É confraternizar também com a alimentação, mas não ser só isso o tempo inteiro. Né? O tempo todo. Não é um caminho fácil, não é um caminho fácil, mas ele é um caminho simples para quem está chegando agora. Simples, porque não tem nada de sofisticado em comer fruta, em comer verdura, em comer legume, em comer arroz, em comer feijão, em comer carne, salada. Não. Não tem nada não falei que era, eu falei que é simples, não é fácil. Né? É difícil porque não se tem hoje uma alimentação moderna, é diferente da alimentação humana. A humana é mais próxima disso que nós estamos falando. A moderna é os bolinhos, os biscoitinhos, as bolachinhas, os embutidos, pão com presunto e queijo, os enroladinhos, os pães de queijo. Isso é a moderna. Os refrigerantes, os bolos, os salgadinhos, os ultraprocessados. A humana são os alimentos in natura. Né? Então, essa é a proposta do livro. E no livro tem um passo a passo, você que já leu, sabe? Volta! Igual alguém falou, eu já li 3 vezes. Volta e vai reconstruindo ele. Olha, eu voltei esses tempos atrás aí por conta do meu jantar. Né? Ainda estou nessa fase de construção. Maravilha, vamos abrir. Vamos lá. Vamos Comentários, perguntas, dramas, e ninguém precisa sentir a pior pessoa, porque cada um tem seu momento e sua hora, né?
E nós estamos todos no mesmo barco, né? E Jesus Maria está conosco nesse barco. Então nós vamos conseguir. Olá, quem chegou depois? A Andra chegou depois. Quem gostaria de partilhar sobre nosso momento de hoje? Gostaria de contar um pouco das suas situações, perguntar? Por falar, né? Eu não posso ficar sem falar, né? Peraí. Primeiro, né, agradecer muito a Deus por essa oportunidade. Então, doutora Sabrina e Frei Rogério, eu estou fazendo uma coisa porque, como vocês nos ensinaram, e é verdade. Tem dia que a gente perde esse caminho que a gente está trilhando. Mas eu aprendi a não ficar naquela culpa. Aquele dia que eu me perco, no dia seguinte, eu coloco para mim uma meta. Eu falo, não, peraí. Se eu continuar nesse caminho, é como você parar de fumar. Não posso ir aonde todo mundo fuma? Não. É aprender a estar naquele local e saber que você não quer. E com isso eu estou aprendendo. Estou muito orgulhosa de mim, porque eu vestia de 44 pulando para 46. Hoje eu estou de 48, de 40 para 38, bem chegando lá. E assim, com alegria muito grande, assim, além de tudo que vocês me ensinaram, e esse livro, eu falo assim, eu não consigo parar de ler. Tem que voltar 10 vezes que for necessário, né? Porque tem dia que você tem que pegar ele todo e fala, peraí, eu me perdi onde? Né? E como fala na preparação do advento, eu lembro muito de uma oração de Santo Inácio de Loyola. Se um pedacinho eu consigo lembrar. Tomai, Senhor, e recebei toda a minha liberdade, a minha memória também, o meu entendimento e toda a minha vontade. Eu tenho repetido isso para mim. E não é fácil, entendeu? Mas a minha ceia de Natal, eu vou levar o prato que eu quero comer e que vou induzir para as pessoas, entendeu? Claro que vai ter de tudo lá. Mas assim, e aprendi com vocês também, é como tudo, não é sair do mundo, é estar no mundo de uma forma diferente. Agora, o meu jardim eu estou plantando ainda, com exercício, sabe aquela dificuldade de viajar? Eu passo, às vezes, mais de 40 dias fora de casa, porque eu estou cuidando da minha mãe e eu estou ajudando meus filhos. Mas eu aprendi, lá na casa da minha mãe, eu corro no beco, igual uma louca. Vou e volto 100 vezes, é lá que eu preciso de correr. Eu aprendi. Então, assim, é muita gratidão. Por isso que eu falei, eu continuo com esse grupo, porque aqui eu aprendo cada vez mais, assim, a minha trilha neural, ela está sendo modificada. Entendeu? Então, assim, muito obrigada e sua bênção, Frei Rogério e doutora Sabrina, por favor, vamos continuar com a gente. E vamos colocar meditação, gente, que está sendo muito importante. Hoje eu conheci a Maria Tereza, então, assim, vamos seguir, né? Eu estou aqui em Vila Velha e ela está lá em Florianópolis, nem sabia. Mas Deus coloca a gente no mesmo jardim. Então, muito obrigada por tudo. Obrigado, Alice, pela bela partilha. Andra. Boa noite, tudo bom, doutora Sabrina, Frei Rogério, todo mundo. Quero agradecer a todos aqui e quero dizer que eu passei de 46 para 40, entendeu? Tô bem feliz, muito feliz mesmo, apesar das dificuldades que eu tenho aqui em casa, que não é pouca, são muitas, porque aqui em casa entra muita porcaria, entra demais, é muita tentação mesmo. E agora que tem as duas que estão viajando, né? Então, assim, tá melhor. Mas, assim, esse final de semana chegou um potão de sorvete. Aqui em casa é assim, aqui em casa é desse jeito. Mas, assim, eu estou bem feliz, porque eu estou bem feliz comigo mesma, sabe? Porque eu tenho tido, assim, a consciência, né? Porque eu tenho que pensar em mim mesma, porque eu tenho que plantar o meu jardim. E eu tenho ido para umas confraternizações aqui e eu tenho pensado, toda vez eu fico querendo rir, porque eu lembro do Frei Rogério,
que o povo vai lá naquela comilança, comendo tudo, e eu fico observando, e realmente eu não percebia isso. E realmente o pessoal avança nas coisas, vai comendo, parece que, sabe, a comida vai correr. Aí eu fico, meu Deus, realmente é verdade. Então a gente não percebe isso. Aí você vai vendo, você vai se educando mesmo, e você vai vendo que realmente não tem para que isso. E eu tô indo mesmo, sabe, me conscientizando, e eu tô feliz comigo mesma. Mas assim, eu sei que eu caí na tentação aqui uns dias, né? Mas eu caí na real, voltei. Mas diferente da Alice, eu me culpo mesmo, eu fico passada, fico chateada. Aí eu coloco culpa no pessoal aqui em casa, aí eu falo, olha, vocês estão assim, ó, tudo que me oferece aqui, eu falo assim, vocês vão falar assim, ai, morra aqui, ó, morra. Eu falo assim para elas. Por quê? Porque eu tenho diabetes, né? Então, assim, elas ficam me oferecendo as coisas, eu não posso comer. Então, eu preciso me cuidar. E elas sabem disso aqui. Mas elas ficam também com dó porque eu não estou comendo. Eu falo, vocês não precisam ficar com dó, porque eu não estou sentindo falta. Se vocês estão comendo, às vezes eu fico com vontade também, porque eu fico com vontade. E principalmente o pão que me faz falta e o creme crack, que eu adoro biscoito creme crack. Adoro. Mas assim, eu tenho resistido mesmo, não tenho comido pão, nem nada. Batata doce, porque quando eu estava com a câmara fechada, eu estava jantando. E estava jantando carne, batata doce. Então, assim, eu mudei totalmente, salada. Então, é isso a minha alimentação. Tudo que vem do chão. Então, eu estou muito assim, tudo que vem do chão eu estou comendo. E eu tenho aprendido, porque eu não sabia me alimentar direito. E graças a vocês aí, a doutora Sabrina está no meu ouvido o tempo inteiro. Exatamente. Muito obrigada, eu só tenho a agradecer. Eu só tenho medo de vocês fugirem da gente, porque eu não sei como viver sem vocês mais. Exatamente. Porque tem Arruma muito. sempre por uma vez. Mas é porque É sobre isso, viu? esse encontro, ele é muito importante para a gente, sabia? A gente fica meio que sei lá, fica perdido, sabe? Quando passou para ser de 15 em 15 dias, eu mesmo, eu estou falando por mim, eu fiquei perdida. Eu fiquei meio Demora que. muito, né? Demora muito. E a outra semana não teve, né? Então a gente fica meio que assim, mas eu só tenho que agradecer muito, 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 muito obrigada. Obrigado. Eu lembro quando você Obrigado. compartilhou a primeira vez a sua história, falando da diabetes, falando das meninas aí na sua casa. Eu vi como era desafiador o seu caminho, né? Como o obstáculo era aí acontecia, né? Então, parabéns, assim, por cada Está sim. vencendo. Você está vencendo, eu tenho certeza. Que acontece uma coisa, para quem já está aqui há muito tempo, quem está chegando agora não está entendendo muito bem. Depois que a gente vê, não tem como desver. Depois que a gente sabe o malefício que um refrigerante faz, que um pão, Nossa. um bolo faz para a nossa saúde, e foi isso que elas aprenderam com as aulas. Não tem, depois que eu entendi, acabou. Não tem como eu deixar de ver. Então, quando ela fala, sabe, está na minha cabeça sobre isso, ela se lembra do que ela aprendeu. E aí, não fica com dó. É ela das meninas comendo essa porcaria. No final das contas, ela fica Fico com mesmo. dó das meninas. Então, Fico ela mesmo. que tem dó que ela não está comendo, ela tem a dó das meninas que estão comendo aquilo. Porque ela sabe o quanto que o fígado vai entrar em sofrimento para processar tudo isso de açúcar, tudo isso de carboidrato refinado. Então, depois que a gente aprende, é aquela coisa, né? Não tem como voltar. E eu chego a mandar os seus vídeos para elas aqui, no grupo da família. Isso, para quem está chegando, é importante saber que nós temos o canal, nós temos 15 capítulos do livro e 15 vídeos para cada capítulo. Então, maratonem os vídeos. Eu sou uma pessoa de maratonar vídeo quando eu quero. Agora mesmo eu vim de viagem, 6 horas de viagem de carro, eu vim escutando teologia sistemática, que é a teologia sistemática. Eu maratonei, aí foram, acho que 10 vídeos de um professor, né?
Bem, Marisete levantou a mão, vamos lá, partilha, Marisete, sua experiência. Boa noite, gente. Não, eu só queria dizer que de agosto para cá, que foi quando nós começamos, eu comprei o livro e comecei a ler. Agosto, setembro, acho que foi, não lembro quando foi o lançamento, mas foi logo no lançamento, e eu consegui eliminar da minha vida 5 quilos e consegui estar indo para a academia todos os dias. Claro que tem algumas falhas aí, mas ainda não consegui meditar, não consegui esse time, ainda não virou a chavinha para a meditação. Mas eu estou, se Deus quiser, já eu estou conseguindo. Faz um dia na semana só. Começa Marisete, por faz um dia na semana de meditação só. Faz um dia. Um dia você para, que o bem que faz um dia de meditação, assim, 20 minutos ou 15 minutos de meditação em uma semana, é imensurável. É imensurável. Uhum. Um dia. Assim como eu tirei o açúcar do café, né? Tirando de 1 colher, no próximo mês mais 1 colher, e no próximo mês eu tirei tudo e ninguém na família sentiu, assim faz com a meditação, né? E vai dar certo, mas eu vou fazer. Como eu não tomo café, eu tirei o açúcar do chá. E aí eu fui numa comunidade, serviram um chá com açúcar. Eu falei, meu Deus, que coisa horrível! Como é que eu tomava chá com açúcar? É impressionante como a minha trilha neural já está assim, bem adiantada para esse lado aí, né? Eu não consigo tomar de jeito nenhum. Eu fui na minha manicure e ela falou assim, toma um cafezinho. Eu falei, sem açúcar? Ela falou, é. A hora que eu coloquei na boca, eu falei, não é sem açúcar. Mas eu coloquei só um pouquinho. Eu falei, mas não é sem açúcar. A gente sente, parece que o café gruda na boca, gruda na garganta. É incrível. A gente se acostumou com coisas ruins, achando que era o melhor dos mundos. E agora não tem coisa mais gostosa do que o café sem açúcar, gente. É uma delícia, chega a ser docinho. Eu ainda não consigo tomar café sem açúcar, mas não é açúcar. Agora eu passei para tomar com xilitol. Não consigo, de jeito nenhum. Mas aí é quase sem açúcar, que o xilitol não adoça também, né? Nem vou deixar a Sabrina falar sobre esse negócio aí agora, senão você vai ficar horrorizada. Mas eu só tomo uma vez só. Adoçante. Não, o café é só uma vez, que é pela manhã só. Não tomo café mais do que isso, só isso. Chá eu não tomo com açúcar, eu já não tomava mesmo, mas eu tirei, eu usava aquele 0 cal, que é pior. Aí a Sabrina falou xilitol. Aí agora eu estou usando xilitol. Tá. O xilitol é um dos menos piores, porque assim, eles também não adoçam muito, né? Vocês podem perceber que adoçante bom é os da planta, mas eles não adoçam muito. Estévia puro, talmatina, xilitol, bom entre aspas. Porque também, olha só, vamos supor que você está se habituando a tirar o açúcar do café. Como que você pode fazer? Você pode colocar, você colocava 2 colheres, você faz uma semana com uma colher só. Aí, a hora que você acostumou com aquele paladar, você reduz. Você reduz. Só que aí, a hora que você for cortar... Espera aí, só um pouquinho, já. A hora que você for cortar o açúcar de vez, vai estar ruim. Então, você tem que tomar. E aí, tá ruim, parece que não tá tão ruim assim. E aí, você vai... Por exemplo, um conselho que eu dou para quem está tirando o café, comprar ele de torra média. Porque o de torra média é menos amargo. Aquele mais preto, torrado, muito preto, ele é mais amargo. O de torra média é menos amargo. O café filtrado, que é o que a gente passa no coador, também é menos amargo. Então, para a gente se habituar, esses são os melhores. Eu estou com um neném aqui querendo dormir. Vem falar oi para turma.
Genira, Meu amor, vem aqui falar comigo. Boa noite. Agradeço aí, Frei Rogério, a doutora Sabrina. Agora, sobre café, eu também ainda não consegui tomar sem açúcar, com prazer. Estou tomando sem açúcar, mas fazendo sacrifício. Eu digo, quando eu vou rezar, eu digo, meu Deus, ensina-me, naquela oração, ensina-me a comer com moderação, comer somente o necessário, ensina-me a tomar café sem adoçar. Dá-me o prazer de tomar café sem adoçar, porque eu ainda não senti. E mais um dia eu chego lá, com fé em Deus. Um dia A chega lá. Cláudia, Cláudia já iniciada na meditação há muito tempo. Oi, boa noite. Boa noite. Eu quero só parabenizar a live de hoje, achei uma live tão linda, florida, informativa, gostei muito. E partilhar também, assim, a questão do jejum intermitente, né? Que do jejum, eu consigo fazer algumas 3 vezes na semana, geralmente eu faço de 14 a 16 horas. Mas hoje aconteceu assim, que eu cheguei para almoçar e o imprevisto, o almoço não estava pronto. Aí eu falei, eu vou ali resolver algumas coisas, ir na ótica, não sei o quê, vou buscar um exame e tal. E volto daqui a pouco e eu almoço com mais calma. Então, quando eu cheguei e fui almoçar, eu contei, eu vi que eu tinha ficado 19 horas de jejum. E o que eu acho interessante, que eu quero partilhar, é que a gente observa isso, que a doutora Sabrina já falou uma vez também em uma das lives dos encontros, é que aí você não sente fome de outras coisas e parece que você sente menos fome. Eu cheguei, eu almocei, fiz uma alimentação saudável, proteína, salada, verdura e tal, tipo 2 e pouco da tarde, e agora eu fui jantar antes da live 8 horas, uma comida saudável também, e percebi que eu só fiz essas 2 refeições no dia todo. E 2 refeições saudáveis. E nesse intervalo eu fiz 1 hora de atividade física. E não senti fraqueza ou tal, fiz normal. Então, assim, aí você pensa, a gente está acostumado a fazer 6, 7 refeições ao dia, 5, não sei. Eu fiz 2 e fiquei bem. Então, assim, acho que é uma coisa boa para todo mundo tentar, às vezes, fazer, não precisa ser todo dia, não precisa ser tantas horas, mas a gente vai percebendo isso com o tempo. Achei bacana essa experiência das 19 horas, que foi sem programar, sem querer, mas deu certo. Cláudia, eu vou te falar que obrigada por você ter lembrado do jejum. O jejum é a principal árvore do meu jardim para emagrecimento. E está lá no livro, né? O jejum nos equilibra. O jejum nos traz a sobriedade. O jejum limpa o nosso organismo, regenera nossas células, mata nossas células do câncer. O jejum equilibra o nosso apetite, equilibra os hormônios da leptina, da grelina, que é fome e saciedade, que fica bagunçado com tanta alimentação errada. Comece pelo jejum, tá lá, né? Vai esticando as horas do jejum, é um tesouro para quem está ingressando para a vida saudável. Não tem contraindicação, né? Então, e até quem fala, eu não consigo caminhar em jejum, eu falo, leve uma maçã. Se você vê que vai desmaiar, morde. Eles dão risada. Porque não tem isso. Eu achava isso, mas hoje eu faço academias em jejum. Hoje eu faço academia em jejum, não sinto falta nenhuma. É impressionante. E o jejum intermitente também está sendo para mim a melhor arma também, é impressionante. Eu faço de manhã, né? Eu salto o café da manhã, 3 vezes na semana também. E o corpo agradece. O corpo fica feliz, o organismo fica feliz que a gente não empurrou comida no corpo da gente. Deu aquele descanso, aquela paz. Deve ser uma paz para o meu organismo. Eu troquei eu acho que se a gente Rogério, com 3 vezes já ajuda, né, muito. Eu acho que já é bom para todos nós. Umas 3 vezes, né, doutora Sabrina? A gente tem que tomar cuidado com o jejum,
só para não faltar proteína e nutrientes. Então, se você faz todo dia jejum intermitente, provavelmente o seu consumo de proteína vai ser baixo. E aí você pode perder base muscular, né? Então, umas 3 vezes por semana. Aí, eu sempre lembro assim, quando eu faço jejum de manhã, que eu não como, vou direto para o almoço, mas no lanche da tarde com proteína. Como se eu comesse aqueles 2 ovos ali à tarde, né? Você diminui a janela, mas você põe o consumo de proteína. Tem um menino aqui... Obrigada, entendi. Tadinho, tá na hora. Vamos já pro finalmente. Sim. Alice, ia falar ainda? Eu queria falar o seguinte, porque a minha nutricionista pediu que eu não tirasse pelo menos uma vez por semana que eu comesse, nem que fosse uma colherinha de arroz com feijão. Entendeu? Para não tirar. Mas arroz com feijão é importante, eu como. Então, comer, diminuir a quantidade. E quantidade. Aí eu aprendi. E o pão eu custei muito também a tirar. Hoje eu como banana, como mandioca, né? A gente vai aprendendo com o que vocês ensinaram, né? Ó, quem está chegando aí, se for nas lives anteriores lá, a gente de vez em quando tem que voltar lá, porque lembro que dos inflamatórios, né, Frei? Tudo que fazia tanto mal, né? Ali tem uma riqueza nessas Ali lives. tem uma riqueza, tem que voltar 15. lá. Tá bem, gente. Uma maravilha. Para mim faz muito bem estar aqui com vocês, porque eu preciso também, tá? Quando a gente dá testemunho, a gente se compromete com o testemunho, por isso que é bom falar, porque a gente tem que depois honrar a fala da gente. Quem fala se compromete. Então, para mim aqui é importante falar, e depois não fazer feio depois. Fica gravado, né, Frei? Fica gravado, que é o Deus pior. está gravando e aí também está gravada. Né? Olha, o pior é isso, né? Então, veja, o Emagrecer Rezando é para nós. Porque é isso, nós ficaremos ali envolvidos nesse comprometimento conosco mesmo. Né? A salvação é um comprometimento, não é? Emagrecer, eu já percebi, é muito fácil. Permanecer magro a vida toda, eis o desafio. Permanecer bem fisicamente a vida toda é o que a gente quer. A vida toda. Magro e saudável, né? Magro e saudável. Saudável a vida toda. É isso que a gente quer. Tá bem. Então, vou dar minha bênção. Acho que 21 horas ficou um horário interessante. Eu senti que houve mais adesão, né? Do que 8h30. Nós somos cada vez mais... Eu acho melhor. Dá para ir uma missa e voltar, dá para fazer umas coisas. Eu achei muito bom. Foi bom. Eu sei que a doutora Sabrina, com os meninos... Eu só tenho que administrar os chiliques de quem está com sono e não dormir. Isso aí é verdade. Bem, mas tá bom, eu vou bênção. levando... A gente volta segunda para o terceiro domingo do Advento, né, Sabrina? Segunda que vem. Semana que vem nós vamos fazer mais uma vez. Terceiro domingo. Nós vamos continuar fazendo na segunda, Frei? Ou na live de... A gente pode abrir a live também, que eu acho que é interessante. A live, ela abre mais para pessoas fora. Pessoal que nunca viu, né? Fica gravado no Instagram. Então, quarta-feira, 6 horas da manhã, vamos rezar juntos? Então, fica o nosso convite para vocês. Combinado. Sexta-feira, então, às 6 horas da manhã, para vocês estarem conosco. Né, Frei? Aí vocês entram para a gente rezar juntos, fazer um momento aí de oração, de preparação. E aí a gente volta na segunda, então, também. Ótimo. Ok. Obrigada. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Meio de nós. Sobre todos, sobre a vida, a saúde, a dieta, sobre os nossos sonhos e projetos, a bênção de Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Então, até sexta, né? 6 horas. Quarta, segunda, para estar conosco. Coloca para a gente no grupo lá. Muito obrigada. Boa noite. Coloca o link lá.